Olha a reação de Jó, olha a reação de Ló diante do confronto daquela que era íntima sua. Shalom, shalom, queridos e queridas, seja muito bem-vindo a mais um Repartir dessa quarta-feira, dia 7 de maio. Glória a Deus que hoje nós temos um dia na marca da perfeição e do descanso de Deus. Então, que nós, abrindo essa palavra, venhamos clamar para que o Senhor venha encontrar em nós o seu descanso, encontrar em nós o lugar do seu repouso e da sua habitação, aleluia, porque desde a eternidade Deus sempre quis habitar com o homem, estar no homem, comungar, estar dentro de nós como é hoje. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito dentro de nós. Jesus fala que se alguém guardar as minhas palavras, eu virei. Faremos nele morada, nós viremos e faremos nele morada. Então eu desejo do Espírito de Deus fazer morada em nós. E glória a Deus que o 7 da perfeição e do descanso do Senhor seja o árbitro do teu coração. Porque verdadeiramente essa movimentação do Espírito de Deus descansando em nós vai trazer o quê? Paz, que é o árbitro, que é o que vai pesar no nosso coração, é o que vai julgar, é o que vai validar, é o que vai direcionar, é o que vai nos arbitrar, é a paz, é o juiz, né? É o Senhor que vai dar o comando da nossa vida, Ele que vai dirigir na sua suprema vontade, aleluia. Então estamos aqui no mês de maio, que é a renúncia da noiva. Maio, Raquel, a renúncia da noiva, preparada para interceder pelo que não vai desfrutar. A renúncia é o maior desfrute da nossa herança. Sim, quando nós renunciamos tudo que nós temos para entregar ao Senhor, na marca do reconhecimento da vontade suprema do Senhor, que sempre será boa, perfeita e totalmente agradável, aleluia. Então, essa renúncia, que é a marca do Espírito de Deus em nós, que vai nos dar esse desfrute de abrirmos mão mesmo, para que Deus realmente venha dominar. Raquel, ela cuidou do fruto com a sua própria vida, ela gerou, e ali o propósito que Deus tinha na vida de Raquel estava estabelecido quando ela gera então o seu filho Benjamim, que ela dá o nome de Benoni, né, pela situação ali, mas ali vem ali Jacó e coloca então Benjamim, aleluia, da tribo de Benjamim. Então diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troco da alegria, olha que maravilha, que lhe estava proposta, tinha o propósito de Deus era a alegria que esperava Cristo. Então, por causa dessa alegria, por causa do propósito, pelo fato de ele estar fazendo cabalmente, cumprindo de todas as formas a vontade do Pai, isso lhe trazia o que? Satisfação. Porque ele falou para os discípulos: a minha comida e a minha bebida, o meu alimento, o que me nutre, o que me fortalece, não é outra coisa senão fazer a vontade daquele que me enviou. Então Jesus se alimentava de fazer a vontade do Pai. Olha que glória! Será que conosco também tem sido assim? O nosso desfrute, o nosso deleite, a nossa alegria está em fazer a vontade de Deus, é o que alimenta-nos verdadeiramente. Vamos refletir, sondar o nosso coração, pedir que o Espírito sonde o nosso coração. Pai, Espírito, verdadeiramente, minha satisfação tem sido me alimentar de Ti, beber do Teu Espírito, beber de Cristo, beber das águas verdadeiras, das águas cristalinas, se alimentar da palavra viva, porque Jesus disse para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Então será que tem sido nosso deleite de estar diante de Deus, do altar, do trono, da glória de Deus,
nos alimentando e nos nutrindo da sua luz, da sua graça, da sua verdade, da sua palavra, da sua água viva, essa água viva que jorra do trono de Deus, aleluia, e fala ali que dão árvores de mês a mês, tem frutos que servem para a cura das nações. É a palavra que também está em Ezequiel 47, do rio da vida. Então que o nosso desejo, a nossa satisfação, o nosso alimento e que nos descedenta venha a ser de fato, de verdade, estar diante do trono, estar diante de Deus, estar diante do Espírito, preenchendo e satisfazendo o nosso espírito, aleluia. Então vamos pedir, Espírito, som do nosso coração, vê, Senhor, vê se há em nós algum caminho mau, e nos guia pelo caminho da sua eternidade, Senhor. Nos guia por essas fontes de águas vivas, pelo homem que vai nos levar, o homem do cordel de medir de Ezequiel 47, que leva ali Ezequiel na fluência das águas, vai indo, vai levando até que a água fica nos artelhos, depois vai para os joelhos, para os lombos, até o ponto de que Ezequiel não tem mais direção da sua vida, até o ponto de que Ezequiel não se movimenta mais por si só, porque aquele homem tem que levar Ezequiel até a outra margem. Por quê? Porque está inundado, está submergido, está totalmente nas mãos do Senhor no fluir das águas da vida, e da vida e água viva, que isso aí fala de medidas. Então que as medidas do Senhor em nós possam ser medidas que vão sendo aumentadas dessa água viva, dessa palavra cada vez mais, até que nós não venhamos ter domínio sobre nada, mas que o Senhor domine sobre tudo, que o homem do cordel de medir, que o anjo, o Espírito de Deus, nos leve até o outro lado da margem, nessas águas, nessa limpeza da palavra que Jesus falou, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Então, em nome de Jesus, que seja esse realmente o nosso alimento, em nome de Jesus, aleluia. Aí vai continuar falando assim, da palavra, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, olha, considere com atenção aquele Cristo que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, fatigueis, desmaiando em vossa alma com as situações do tempo presente, com as dificuldades e tribulações, porque nós não vamos passar maior sofrimento do que o Cristo passou. A medida de Cristo foi uma medida quase que insuportável, mas ele fala, Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas não faça a minha, mas a tua vontade, porque eu vim para que a sua vontade seja cabalmente cumprida. E Deus ali, juntamente com o Espírito de vida, que o Espírito que ressuscitou, fortalece. Então que nós venhamos viver dessa mesma forma, crescendo Cristo em nós, em nome de Jesus, aleluia. Então a palavra hoje, dessa quarta-feira, vai falar de Raquel, que ela vai reagir ao choro da noite, com a alegria dos frutos incontáveis, meu Deus. Nós vamos treinar as nossas reações. Treine suas reações, habilite suas reações, sonde as suas reações, perceba o ambiente, examine o cenário para saber se as suas reações vão ser coerentes com a palavra de Deus, pautada na palavra de Deus. Como é que você reage à tristeza? Como é que você reage à dificuldade? Como é que você reage ao ambiente à sua volta, no seu trabalho, na sua casa? Não importa o local, como é que é a sua reação, o que é que sai da sua boca. Você revida, você deixa o Espírito desenvolver os frutos do Espírito em você. Será que eu deixo os frutos do Espírito desenvolver em mim? Temperança, mansidão, alegria, domínio próprio, temperança, aleluia. Ali a palavra fala dos frutos do Espírito, né? Das vertentes que saem daquele fruto do Espírito. Sai ali todos esses 9 gomos ali que o Senhor quer que nós venhamos como? Desenvolver em nós. Isso tudo é necessário, então, um treinamento, um aprendizado, a submissão e a exposição à palavra todos os dias, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E a palavra ilumina, a palavra nos tira da ignorância, do desconhecimento. Então como é que é a nossa reação diante do choro, de uma perda?
de uma situação insuportável, como é que nós falamos? Ó Jó diante daquela situação que ele perdeu tudo, porque ali era o próprio Deus ali testando, permitindo então que Satanás tocasse em tudo que ele tinha. E quando Jó perde tudo, começa perdendo os filhos, o que ele mais amava. Quando ele começa a perder tudo, que fica só a esposa, ainda a esposa fica porque tinha um propósito, né? Que ainda tinha que sair da boca dela uma fala. Amaldiçoa teu Deus e morre, Jó. A esposa dele fala para ele. Olha a reação de Jó diante daquela situação. Mulher, tu falas como uma louca. Nu saí do ventre, nu voltarei. Louvado seja Deus. Olha a reação de Ló diante do confronto daquela que era íntima sua, daquela que dormia, daquela que tinha dado filhos a Jó. Olha a reação de Jó diante do que ele estava passando, né? A palavra fala paciência de Jó, porque se você ler a história de Jó ali, realmente foi muito difícil, quase que insuportável, mas Jó, todo o tempo, ele tem um confronto com Deus, onde Deus começa a questioná-lo, mas ele se rende, ele reconhece que veio de Deus e voltaria para Deus, que Deus que tirou. Olha a reação de Jó a uma fala da sua esposa. Ele poderia ter sido contaminado com ela, porque era sua esposa, era íntima dele, como Adão foi contaminado com Eva, mas não, ele reage com uma palavra de reconhecimento de que Deus estava na sua vida, de que Deus estava no cenário, apesar de ele não estar vendo nada, não entendendo nada. Tantas vezes nós, diante das situações, não entendemos nada que está acontecendo, ficamos ali clamando, buscando, sem saber o verdadeiro cenário. Nós sabemos que era Deus testando Jó, que Satanás estava em cena, mas Jó não sabia. Mas ele mesmo sem saber, ele clamava a Deus e orava pelos seus amigos ainda. Então essas reações que o Senhor quer que nós venhamos treinar diante do choro, aleluia. A palavra diz assim, que porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, aleluia. Em outras versões fala, porque sua fúria dura só um instante, mas a sua misericórdia se prolonga através da vida. O pranto pode durar uma noite, mas a alegria rompe ao nascer do dia. Converteste o meu pranto em dança, substituíste meu traje de luto com roupas de alegria. Para quê? Para que todo o meu ser cante louvores a ti e não se cale. Ó Senhor Deus meu, ações de graça te dedicarei, todo o tempo para sempre. O choro da noite, Davi fala, já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as lágrimas. Salmo 6, mas o que Deus promete aqui na sua palavra? A alegria vai vir no romper da manhã, aleluia. Vai ter alegria na aurora, vai ter alegria quando a luz do sol começar a raiar, vai ter alegria porque há tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. Há tempo de chorar, a palavra fala em Eclesiastes 3, há tempo de sorrir. Então que no tempo do choro, do luto, nós venhamos entrar então em reflexão, que a palavra diz que há mais sabedoria na casa do luto do que na casa da alegria. Então a casa do luto, a minha reação é que diante da casa do luto, de uma tristeza, de uma dificuldade, de uma perda, de uma decepção, de uma frustração, seja lá o que for, esses momentos nós vamos reagir como? Vamos nos calar, vamos refletir, pensar, examinar, organizar o nosso pensamento, ficar introvertido no nosso espírito, refletindo, para não praguejar, reclamar e murmurar. Por quê? Porque no romper do dia vai vir a alegria e vai vir a reversão, aleluia. Por quê? Porque quando romper, começar o tempo daquele luto ir passando, o Senhor já vai estar preparando a reversão daquela tristeza, do pranto por trajes de alegria, vai tirar a roupa do luto, a roupa de tristeza, como fala em Isaías 61, e vai pôr roupas de alegria. O que é tirar a roupa do luto, colocar a roupa da alegria? É um comportamento, porque nossas vestes falam sobre nós,
Por isso que a palavra fala das vestes dos santos, de linho finíssimo, de justiça, porque o que nós vestimos fala quem nós somos, nosso comportamento, as roupas. A palavra diz que os nossos adornos, as nossas roupas não sejam muitos enfeites, a palavra fala, mas que seja o espírito domado diante de Deus, o espírito entregue ao Senhor, o espírito manso diante de Deus, a palavra fala. Então eu vou trocar, eu vou tirar esse luto e vou me vestir com a alegria do justo, com a alegria do santo, que não é uma alegria passageira, mas é uma alegria eterna, porque é um fruto do Espírito. Neemias fala, a alegria do Senhor é nossa força. Então eu vou ter força na alegria, eu vou tirar força da alegria. Por quê? Porque Raquel, ela entrega o fruto, ela não desfruta do fruto, mas ela tem o propósito, e nós desfrutamos da alegria que ela não desfruta, mas o Senhor teve o seu propósito de estabelecer ali Raquel como ventre poderoso, que era uma ovelha, que deu a sua vida em favor de muitos. E Jesus também é a mesma coisa, a ovelha muda que foi levada ao matadouro, que se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só. Então, como ovelha e como grão, ele é dilacerado para nos dar essa alegria da vida eterna, da salvação, do sopro da vida, do Espírito em nós, para fazer morada em nós. O unigênito se torna, nos faz, então, se torna primogênito. Então que o Espírito de Deus venha nos dar essa graça de nos inclinar diante de Deus, de nos prostrar diante de Deus para conhecer verdadeiramente a sua vontade. Então eu vou tirar essa roupa, eu vou romper, para que todo o meu ser cante louvores e não se cale. Senhor meu, não vou me calar, eu vou dedicar a minha vida em ações de graça para sempre. Eu vou reagir ao choro da noite com a alegria dos frutos incontáveis, na renúncia, uma renúncia daquele que deixa tudo para estar diante de Deus. A história de Raquel nos ensina que muitas vezes a maior herança e o desfrute e o maior impacto são gerados através da renúncia e do sofrimento, sim. Assim como a dor do parto procede a alegria de ter um filho, e como a cruz que procedeu à ressurreição. O choro da noite é o prelúdio da alegria da manhã. Então nós vamos gerar, renunciar, e nós vamos gerar o que? Uma intercessão. Nós vamos orar para ver essa vida, orar para gerar essa vida, na esperança de que os frutos serão abundantes, na esperança de que a glória eterna nos aguarda, da renúncia do sacrifício. Jesus, ele renunciou, sofreu, lamentou, chorou, clamou. A renúncia e o sacrifício foi suportar a cruz, desprezando a vergonha, e ele foi exaltado, sentado à direita do trono de Deus. Jesus, autor e consumador da fé, que suportou a cruz pela alegria que lhe estava proposta, desprezou a vergonha, como eu li para você. Então, essa renúncia vai ter uma intercessão de uma renúncia que transcende a própria vida no sacrifício. Deus tem essa trama para nós, Deus tem essa tapeçaria que Ele está tramando, Ele está movendo, está escrevendo a nossa história através das nossas renúncias, das nossas entregas, dos nossos abrir mão tantas vezes, né, do senso de justiça, do senso de tantas coisas que é inculcado na nossa cultura, no nosso crescimento, na tradição, no meio em que vivemos. É abrir mão, estar disponível diante dessa tapeçaria divina, porque a semeadura, eu vou colher frutos maduros. Eu vou colher a graça de Deus pelo fruto da renúncia. Eu vou ter uma renúncia abundante, eu vou ter uma renúncia, e o sacrifício, o fruto da renúncia vai ser abundante. Então eu vou reagir do choro da noite à alegria da manhã. Momentos de sofrimento, provação, lágrimas. Experimentou a dor, mas teve um fruto. Foi uma transição, né? Como fala, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Fala então de uma transição, de um momento de transição, de um momento de um ciclo para o outro. Vem a noite, passa a noite, vem o dia. Essa transição que Deus quer nos ensinar a caminhar com Ele nesse caminho de trajetórias.
vai tecer a alegria da manhã. Simboliza o romper de um novo tempo, a chegada da luz e a renovação das misericórdias do Senhor, aleluia, um novo tempo, a chegada da luz, um novo ciclo, uma nova manhã. Por quê? Porque em Lamentações fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Sabe por quê? A dor não é permanente. A dor não é eterna. A dor é passageira. Ela é um prenúncio de algo que vai acontecer, do fruto que vai vir, do romper da alegria. Então a dor é necessária para quê? Para que nós nos alegremos muito mais e venhamos estar amadurecidos, porque passamos essa transição, passamos a noite para o dia, vivemos a transição e amadurecemos, porque nesses ensinamentos de transição e de ciclos, o Senhor vai nos dar trajetórias e nos vai levar à maturidade, aleluia. Ao anoitecer pode vir o choro, a alegria vem pela manhã. Glória a Deus, que teu espírito seja edificado com essa palavra, guarde no teu coração para não pecar contra o Senhor e viva realmente a alegria do romper do novo ciclo. Vai aparecer o QR Code, nosso chave Pix. Abençoe, oferte com alegria. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia nessa quarta-feira poderosa. Nos vemos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, toda honra e toda glória seja para o teu nome, Senhor. Deus maravilhoso, amado das nossas vidas, Senhor da nossa alma, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem nos dado, Senhor, e tem nos ajudado. Santo Espírito de Deus, todos os louvores, toda a glória seja dada a ti, Espírito Santo da verdade. Pai, em nome de Jesus, queremos declarar, Senhor Jesus Cristo, queremos invocar o teu nome, Senhor. Queremos bem dizer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é um Deus das nossas vidas. O Senhor tem guardado a nossa casa, o Senhor tem nos livrado da mão do homem mau. Senhor Jesus, meu Deus, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Meu Deus, e nós agradecemos, Senhor Jesus, porque essa alegria, Senhor, é o que nos move, Deus. Essa alegria é o que nos conduz, Pai. Porque, Deus, nós sabemos, meu Pai, que quando nós choramos para o Senhor, que uma lágrima para ti é uma frase, e nós não choramos, meu Deus, choros da nossa alma, mas sim do nosso espírito, Deus, que precisa se estar conectado cada vez mais para o Senhor. Ó, Senhor Jesus, nessa manhã declaramos, meu Deus, sobre a vida dos meus irmãos, sobre as nossas vidas, Pai, que o Senhor Jesus Cristo venha interceder em nosso favor. Senhor Jesus, olha mesmo, Deus, para os cenários, olha mesmo para as situações que nós temos vivido, Senhor. Mas nós temos a certeza, meu Deus, de um Deus que tem nos livrado e nos guardado, Pai. Nos ajude, Jesus, nesse dia que se chama hoje. Meu Deus, que todas as coisas que nós venhamos colocar no teu altar, Senhor Jesus Cristo, no seu tempo vai se realizar. O tempo é do Senhor, não é o nosso. Deus nos ensina, meu Deus, a entender, Jesus, que é o Senhor que faz, que é o Senhor que move, que é o Senhor, meu Deus, o autor da nossa fé. Pai, obrigada, meu Deus, porque nós oramos, Senhor, e a oração, meu Deus, é a respiração da alma. Senhor Jesus, nós oramos porque nós cremos, meu Deus, num Deus tão grande, tão maravilhoso, um Deus que tem olhado para a tua igreja, um Deus que tem fortalecido a tua igreja e não tem deixado a tua igreja desanimar, nem paralisar e nem parar. Pai, que nessa manhã, Senhor Jesus Cristo, todas as palavras que são lançadas no teu altar, Jesus, que todas essas palavras, meu Deus, venham ser, Senhor, para nós, meu Deus, o alimento necessário para continuarmos a caminhada.
Não deixa, Senhor, a gente parar no meio do caminho. Não deixa que as lutas e as batalhas queiram, Senhor Jesus Cristo, nos tirar do foco, nos tirar do teu propósito, nos tirar, Senhor Jesus Cristo, daquilo que o Senhor está fazendo com a nossa vida. Deus, nós sabemos, meu Deus, que grandes coisas estão por vir. Nós sabemos, meu Deus, que o Senhor Deus é um Deus que honra a tua igreja. Tu és um Deus que cuida de tudo, Jesus. Então não deixe, Senhor Jesus Cristo, nós pararmos, mas que nós venhamos prosseguir para o alvo. E o alvo é o Senhor. Nós temos o alvo do Senhor. Ó, Senhor Jesus, te glorificamos e te exaltamos nessa manhã, Pai. Queremos te glorificar e te exaltar, Pai, e colocar no teu altar a vida, Senhor Jesus Cristo, das nações, meu Deus. Que as nações venham estar nas tuas mãos, Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, como virão se não há quem pregue, papai? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram, Senhor? Nós estamos aqui, Senhor, prepara mesmo a tua igreja para viver o novo, prepara a tua igreja para não desanimar, prepara a tua igreja para não desistir daquilo que o Senhor tem feito por nós. Espírito Santo da verdade, vem sim, Senhor, com a tua autoridade, renova as nossas forças. Senhor Jesus, nessa manhã nós declaramos: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não existe outro Deus melhor que o Senhor. Não existe, Senhor Jesus Cristo, outro Deus igual a ti. É só o Senhor que nós temos. É só o Senhor que é dono da nossa vida e o autor da nossa fé. Pai, em teu nome, Senhor, nós te glorificamos e te exaltamos. Em teu nome nós te exaltamos, Senhor Jesus, Rei dos Reis. Ó Senhor Jesus, guarda, meu Deus, a tua igreja como a menina dos teus olhos, Senhor. Guarda a tua igreja, meu Deus, para viver, Senhor, o sobrenatural. Que nós venhamos viver o sobrenatural de ti, Senhor. Que nós venhamos viver, Senhor, os teus milagres. Pai, coloca os nossos nomes, meu Deus, na boca de pessoas, fazem pessoas lembrar de nós. Assim, Senhor Jesus Cristo, como José foi lembrado, Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nós te glorificamos e te exaltamos, cremos em ti, cremos no teu poder, cremos no teu agir, que nessa manhã, Senhor, o Senhor venha entrar, Senhor Jesus Cristo, em ministérios, que o Senhor venha entrar, Senhor Jesus Cristo, na vida das pessoas que estão querendo nesse momento se suicidar, pessoas que estão desesperançosas, meu Deus, que estão querendo parar no meio do caminho, em nome de Jesus, Deus. Guarda a vida de cada um, Pai. A vida da tua igreja, fortalece a tua igreja, fortalece a vida dos meus irmãos. Senhor Jesus Cristo, que a tua palavra, Senhor, venha assim, Senhor, ser eficaz e entrar dentro de nós. Meu Deus, obrigada, meu Deus, porque o Senhor tem estado nas nossas trajetórias e o Senhor tem colocado as mãos, Senhor Jesus Cristo, e tem feito coisas grandes sobre a tua igreja. Então, nesta manhã, nesse dia que se chama hoje, nós queremos glorificar o teu nome e exaltar em todo o tempo, Pai. Não deixa nós pararmos, não deixa a gente desanimarmos, mas que nós possamos entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor.
sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, ó fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam de limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, ó fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, ó fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, o rio, Senhor, que alimenta as nações. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Rios de águas vivas, flui dentro de mim, pois deixei o cântaro pra trás, deixei o cântaro pra trás. Deixei o cântaro pra trás, deixei o cântaro pra trás. Encontrei aquele que trouxe vida e paz. Deixei o cântaro pra trás. Rios de águas vivas, flui dentro de mim, pois deixei o cântaro
o cântaro pra trás. O passado, condenações não mais deixei, o cântaro pra trás. Falsas alianças já não tenho mais, deixei o cântaro pra trás. Rios de águas vivas fluir dentro de mim, pois deixei o cântaro pra trás. Deixei o cântaro pra trás. Encontrei aquele que trouxe vida e paz. Oh, o cântaro ficou pra trás. Recebi a Jesus e ando nele, soberano do testemunho dele, da verdade que é ele. Como dele, bebo só dele, frutifico com ele. Sou de verdade, porque nela nasci. Tenho a realidade que o mundo não quis. Me esvazio, porque quero Cristo, todo inclusivo e extensivo. Recebi a Jesus e ando nele, soberano do testemunho dele, da verdade que é